E quando eu estava lendo o livro de Atos, por mais uma vez, nesse capítulo 9, e nós já estudamos por várias vezes essa palavra, e nós podemos entender algumas coisas além de Paulo se chegou naquele momento como Saulo, perseguidor, ele que estava realmente diante de buscar as coisas que tinha sido comandado a ele buscar, que pudesse exterminar todos aqueles que perseguiam, aqueles que buscavam o Senhor, aqueles que estavam a caminho de Jesus, aqueles que estavam querendo ser ensinados, que estavam querendo saber mais de Jesus Cristo. E Saulo saiu com a ordem de poder exterminar, de prender todos os discípulos que fossem de Jesus. E ele saiu, foi ao sacerdote e pediu cartas para poder ir com liberdade de poder fazer e aprisionar todos aqueles que estavam seguindo Jesus Cristo. Todos aqueles que estavam buscando a presença de verdade espiritualmente, estavam sendo perseguidos por um homem dinâmico, um homem determinado a fazer realmente que se cumprisse a ordem que tinha sido estabelecida. Mas Paulo foi surpreendido por uma luz que ele não sabia de onde vinha, ele não tinha ideia do que estava acontecendo, e acredito eu, quando diz a palavra de Deus, que indo a caminho aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente, inesperadamente, o cercou um resplendor de luz do céu, que ele não sabia o que estava acontecendo. Não tinha ideia. Eu acho que com aquele resplendor, ele cavalgando, deve ter caído em terra. E escutou o Senhor falar com ele. E ele logo respondeu: sim, Senhor. Quem és, Senhor? Respondeu. E naquele momento que o Espírito Santo nos trouxe essa mensagem, de que naquele momento que Paulo estava ao chão, Paulo estava desorientado, Paulo não sabia o que estava acontecendo com ele, ele escutava a voz, mas não via ninguém, ele estava, como nós podemos falar, ele foi humilhado, aonde ele caiu no chão, aonde ele foi submetido a estar ligado ao chão perante os seus discípulos, porque estavam outras pessoas com ele naquela perseguição, estavam outras pessoas com ele para buscar e perseguir aqueles que eram da parte de Jesus, os discípulos de Jesus. E naquele momento Paulo, ele simplesmente se submeteu inesperadamente àquilo que aconteceu. E ele deve ter ficado com muita raiva. Ele deve ter ficado com muito... Por que isso está acontecendo comigo? E ele, quando se deu conta, ele não estava enxergando mais. Quando ele se deu conta do que estava acontecendo, ele não viu mais, porque aquele resplendor o cegou. E ele deve ter muita angústia. O que está acontecendo? E você, simplesmente, quando está numa situação inesperada, você fica buscando informações do que está acontecendo, o que pode estar acontecendo, e o que vai acontecer, como será que vai acontecer na minha vida? Vou morrer? Ele estava simplesmente ao nada. Naquele momento, por mais determinante que ele fosse, por mais determinante com a ordem que ele estava para cumprir, para a perseguição, poder prender, ele simplesmente se tornou nada. Ele se tornou jogado no chão, um homem, um pedaço de carne jogado ao chão. Um homem que tinha autoridade, um homem que tinha disciplina com aquilo que ele fazia, e foi jogado ao chão. E o que o Espírito Santo me passou
Naquele momento ele até mesmo deve ter ficado desesperado. Tente se colocar no lugar de Paulo. Tente se colocar naquele momento de que ele ao chão, escutando uma voz, já não estava mais enxergando, porque a palavra diz que eles iam levá-lo, as pessoas que estavam com ele, iam levá-lo à cidade, para ir ao lugar. E as pessoas tiveram que o ajudar a levantar, a caminhar. Mas aí eu falo, Paulo não tinha escolhas. Ele poderia muito bem dar ordem aos seus e falar assim: eu não quero ir para esse lugar aonde essa voz está falando para mim ir. Ele tinha uma escolha. Ele poderia simplesmente falar: me leve de volta. Me leve de volta à minha casa. Me leve de volta da onde eu estava. Me leve de volta lá para eu poder recuperar a visão. E muitas vezes é isso que nós fazemos. Nós temos escolhas. Nós temos escolhas em nossas vidas. Nós temos momentos de determinar escolhas em nossos dias. E quando nós escolhemos aquilo que nós vamos fazer, nós precisamos honrá-las. Nós não podemos ser pessoas que falam sim e depois logo em seguida voltam não. Uma pessoa que fala não faço e logo em seguida faz. Nós precisamos ser capacitados para poder decidir pelas nossas escolhas. Não podemos ser mais meninos, diz a palavra de Deus. O nosso tempo de meninice já passou. Nós precisamos ser homens e mulheres perante, tementes a Deus, podendo buscar cada vez mais a presença do Senhor, porque muitos de nós escolhemos algo em nossa vida, escolhemos uma família, para formar uma família, escolhemos um emprego, porque tudo é uma escolha. Nós podemos recusar, nós temos o direito de recusar, nós temos o direito de falar não, como Paulo naquele momento tinha a circunstância, que não era nem Paulo ainda, era Saulo. Ele tinha, por toda a autoridade que ele tinha, por tudo aquilo que ele estava determinado a fazer, ele poderia simplesmente falar: não vou mais a esse lugar que está sendo mandado eu ir, eu não vou, não conheço, porque eu tenho que ir lá. Mas naquele momento, o Espírito do Senhor falou mais forte no coração dele. O Espírito do Senhor começou a determinar o que ele, por verdade, deveria fazer. E foi uma escolha dele. E naquele momento ele escolheu pelo sentido verdadeiro que estava dentro dele. Um sentido verdadeiro que está dentro de nós. Que quando o Espírito Santo fala através de palavra, fala através de louvores, fala através de nós, através de nossa fé, que o Espírito Santo nos mostra o que nós estamos fazendo, é a maneira mais certa e a maneira mais correta por fazer. Nós precisamos decidir pelas nossas vidas. E muitas pessoas fazem as escolhas e não são determinantes em concluir. Aí são pessoas que não é dado valor. São pessoas que falam algo que irá fazer, mas não conclui o que vai ser feito. E se denigre perante muitas pessoas. É a mesma coisa que você falar: eu vou, e depois você não pode ir, e nem liga, e nem dê satisfação para alguém, para qualquer pessoa. Aí da próxima vez que a pessoa fala: eu vou lá na sua casa, eu vou no lugar onde você está, a pessoa fala: tá, pode esperar, tá? Com aquele ar de hipocrisia. E nós, cada vez mais,
ligados a Jesus Cristo, nós precisamos determinar em nossa vida mais o sim e mais o não. Porque diante do que o Senhor nos mostra, as escolhas existem. E em muitos momentos de nossas vidas, nós escolhemos sem orientação de Cristo, sem orientação do Espírito Santo em nossas vidas, e depois nós não marcamos com a nossa escolha. Nós não marcamos com as nossas escolhas, porque nós queremos se livrar daquilo, queremos simplesmente desonrar aquilo que nós escolhemos, queremos simplesmente jogar para fora aquilo que nós escolhemos. E aí nós pensamos assim, será que Deus se agrada da minha vida? Eu falando uma coisa, depois eu falo outra. Eu falo um sim para alguém, depois em casa eu vou falar não, que eu não fiz. Porque cada vez mais, querido, a mentira está tomando conta do mundo. A hipocrisia está tomando conta do mundo. Hoje foi um dia que, querido, eu acredito que não sou só eu. Você assistia esses programas eleitoreiros da televisão, você acreditava em alguém? Você olha para a televisão, você olha para a cara daquela pessoa, por tudo que você já conhece, por tudo aquilo que você sofre, você olha assim, essa pessoa está falando a verdade. Não dá para dar crédito, não dá para simplesmente você valorizar alguém que sempre mente, alguém que faz e depois diz que não faz, alguém que mata e diz assim, eu tenho minhas mãos limpas, as minhas mãos são lavadas. Aquela pessoa que perturba e diz assim, eu não, eu estou fazendo justiça. O amor é a justiça. O amor é a verdade. O amor que nós temos de fazer a verdade acontecer é por amor. A justiça vem através do amor. E muitas pessoas estão fazendo escolhas de uma maneira errada. Pessoas assumem compromissos e não nos honram. A palavra de Deus pede para nós sermos irrepreensíveis, para ninguém poder nos repreender. Nós precisamos cada vez mais buscar as coisas sérias, as coisas santas, buscar as verdades. E Paulo, naquele momento que ele simplesmente escolheu ir naquele lugar que foi determinado a ele, para ele poder estar lá, ele não sabia o que esperava ele foi lá e ficou sozinho, cego, sem enxergar. Imagine você numa situação, numa casa sem nada, cego, esperando o impossível. Você ficaria aflito, você ficaria desesperado, você ficaria com raiva. Quem foi que fez isso comigo? Escutou somente uma voz e não tinha determinação ainda do que verdadeiramente iria acontecer com ele. Não sabia nada do que iria acontecer. Naquele momento, ele ficou simplesmente em pânico. As pessoas o levavam e ele não sabia o que iria acontecer. Mas existiu a escolha na vida dele. Existiu a escolha de ele poder ir ou não ir. Existiu a escolha de ele poder fazer ou não fazer. E na nossa vida ainda existe a escolha de podermos fazer o que é certo ou fazer o que é errado. Existe essa escolha em nossas vidas. Aí as pessoas, é uma circunstância que eu ainda entendo dessa maneira, até que alguém me convença ao contrário. Para cristão, as pessoas falam assim, tem livre-arbítrio. Para cristão, eu não entendo isso. O livre-arbítrio é fazer o quê? O certo
e o certo. Se você faz o errado, você peca. Então, você conhecendo a lei, você não tem um livre-arbítrio. Você pode simplesmente fazer um erro sabendo que vai ser condenado. E quem quer ser condenado? Quem, na verdade, cristão que quer ser condenado? Quem quer ir para o inferno como cristão? Então o cristão tem a determinação, se for cristão e convertido, de fazer o certo. Doa o que doer, machuque o que machucar. Não importa, cristão que aceitou o Senhor Jesus como seu único e Senhor Salvador da sua vida, tem que fazer o certo. Não tem outra escolha, porque se fizer errado, pecou. Aí se Jesus voltar naquele momento e o juízo vier, você vai para o inferno. Que livre-arbítrio é esse? Mas nós temos escolhas. E essas escolhas partem de nós. E há pessoas que simplesmente não entenderam ainda a origem cristã de ser ungido, de ter a verdade diante dos seus olhos. E o Saulo entendeu isso naquele momento que ele foi chamado. Por mais que ele era obediente a tudo que pediam a ele, era determinante em fazer as coisas serem cumpridas na vida dele, ele entendeu que era naquele momento, aquela voz era justiça na vida dele, era verdade na vida dele. E muitas vezes nós, vivendo pela graça, pela misericórdia do Senhor. Eu estava no carro ontem, eu acho que eu estava com a Júlia, Gabriel, com a Vassona, né? E que muitas pessoas ainda não entenderam o que é misericórdia. Não conseguem compreender o que é misericórdia. Aí um exemplo clássico que eu tenho na minha mente, de uma mãe e um filho, outros filhos, né? O filho mais velho ou a mãe e o pai, vamos colocar assim. Aí o pai severo não aceita aquilo que o filho fez e vai repreendê-lo, até vai dar cintada, vai colocar em castigo, vai retirar o telefone celular, vai tirar a televisão, vai tirar tudo dele, vai deixar só vestido com um saco. E é isso que você vai fazer, fica aí no cantinho, tá? E se sair do cantinho, aí a mãe vem, viu? Tem misericórdia, mas ele merece esse castigo, viu? Tem misericórdia, tem misericórdia do seu filho, mas ele merece, eu sei que ele merece. Mas a misericórdia é você dar uma nova chance a essa pessoa. E é isso que Deus tem de nós, a misericórdia sobre as nossas vidas, de termos uma nova chance, de se acertar. E às vezes nós não entendemos a misericórdia de Deus e abusamos da misericórdia. Nós erramos, nós cometemos injustiças, cometemos erros, e a misericórdia de Deus nos cobre uma vez. E se nós não entendermos que Deus simplesmente nos deu a misericórdia e podemos ainda ser livres, porque a misericórdia de Deus apaga os nossos pecados, livra-nos de toda a tempestade do mal. Mas quando nós não entendemos que estamos debaixo da graça, debaixo da misericórdia do Senhor, e sempre cometemos os mesmos erros, querido, nós estamos na iniquidade, e a iniquidade nos afasta de Deus, a iniquidade nos leva longe do Senhor, e a iniquidade é o pecado continuado, aquilo que você faz, você fala assim, eu pequei, Deus me perdoa, aí amanhã você faz a mesma coisa. Aí você pediu perdão a Deus, Deus perdoou, deu misericórdia, e você voltou de novo a fazer
E você continua fazendo as mesmas coisas erradas sempre. Aí você fica de novo preso nas mãos de Satanás. E a vida não anda, e você não sabe por que não anda. Não anda para poder buscar o reino, você não sabe por que não anda. Você não conseguiu entender que a vida fica presa. E as escolhas são assim nas nossas vidas. Às vezes nós escolhemos, nós namoramos, nós noivamos, nós casamos, nós constituímos famílias. E às vezes você simplesmente, como namora, é tudo meu beijinho, meu amor, meu maravilha, e flor para cá, e flor para lá, e começa a ficar noivo, começa a mais desprezar, e depois simplesmente quando casa, aí virou uma armadilha atrás da outra. Aí você começa a ver as coisas acontecerem, aí você fala, que escolha que eu fiz, não deveria ter escolhido, mas Jesus estava junto, porque o cordão de 3 dobras não se quebra. Em tudo a nossa vida, se nós não tivermos Jesus Cristo, as nossas escolhas sempre vão ser decepcionantes. Todas as escolhas que nós determinamos em nossas vidas, se elas não forem junto a Jesus Cristo, junto ao Espírito do Senhor, nós sempre sairemos frustrados de nossas escolhas. E nunca teremos paz, nunca teremos alegria, nunca teremos felicidade, porque sempre haverá uma condenação sobre nossas vidas. Porque o nosso adversário, ele está ao nosso derredor para nos acusar, para poder realmente estar tramando, para poder nos tragar, porque ele quer nos matar, ele quer nos roubar, ele quer nos destruir, ele quer realmente retirar a força de Deus que está dentro de nós, ele quer tirar o Espírito do Senhor dentro de nós, ele quer trazer a discórdia, ele quer trazer a desconfiança, ele quer trazer o medo para dentro de nós. Mas o Senhor, quando nós ouvimos o Senhor e vamos na direção que Ele pediu para ir, Ele vai nos cuidar. Com coisas impossíveis, Ele vai nos cuidar, como Ele fez com Saulo. Ele chegou lá para o seu sacerdote Ananias. Tem um homem lá naquela casa lá, que está esperando por você. É, Senhor. Amém, Senhor. Quem é esse homem, Senhor? É Saulo. Senhor, você sabe quem é aquele homem lá, Senhor? Aquele homem lá quer me matar. Não, vai lá, dá comida para ele, dá banho nele, que ainda tenho muita obra para fazer com ele. Senhor, ele vai querer me matar. Vai, Ananias. E Ananias foi. E tudo se concluiu na vida de Saulo, porque ele entendeu qual foi a escolha certa da vida dele. Porque muitos de nós ainda não escutamos o Senhor falar, para que nós possamos ter escolhas certas, para que nós possamos ter as escolhas concluídas na mão do Senhor. E estamos pelejando até hoje, estamos cada vez mais distribuindo coisas, palavras, fazendo comentários que não são da palavra de Deus, estamos ajuizando, estamos condenando, estamos alimentando cada vez mais a força do nosso inimigo, porque as nossas escolhas de falar mal é da nossa carne, é do mundo. A escolha nossa simplesmente de decidir por coisas erradas, de coisas que não são santas, de coisas que não são puras, é da carne, é o mundo que influencia a nossa vida. Mas quando nós escolhemos estar em Cristo, viver a palavra de Deus, movimentarmos perante o Evangelho, tudo o que nós estamos por esperar acontecerá em nossas vidas.
Mas o grande problema das nossas escolhas, o grande problema das escolhas que nós fazemos, é que nós queremos para já, que nós estamos esperando agora, nesse momento acontecer. Nós não estamos com os olhos lá em cima, nós não estamos com os olhos na busca do reino, porque nós não entendemos ainda que a nossa escolha em estar em Cristo é o que Ele vai nos presentear, é o que Ele vai dar a nós, é o que Ele vai trazer a nossa grande alegria, que nós estamos esperando das coisas materiais, nós estamos esperando das coisas que nós podemos pegar, nós estamos esperando de coisas que simplesmente se corroem, estamos esperando de coisas que todo mundo espera. Porque há muitas pessoas ainda que, se parar assim uma fileira de carro cheio de dinheiro lá da Brinks, né? E falar assim, e o ônibus azul do lado, não é do homem não, tá? Uma referência a Jesus. E qual você vai escolher para você? Ir com Jesus ou esses 1000 carros da Brinks cheios de dinheiro? Aí a pessoa olha de um lado, olha do outro, aí ela dá mais uma olhadinha assim, né? Nossa, vai longe essa fila, né? Nossa, 1000 carros cheios de dinheiro. Dinheiro, né? Quanto tem dentro de um carro desse? Sei lá, 1 trilhão de dinheiro. Tem bastante, a pessoa fica pensando, né? Vai ter dinheiro ali, né? E é tudo meu, aí pergunta ainda, né? E se eu escolher aquilo lá, vai ser tudo meu? Aí a voz que vem dos céus fala assim, vai ser seu. E o ônibus vazio, aí lá com o pneu careca, soltando fumaça, o motor meia boca, não sei. Ou você escolhe aquele ônibus para entrar, ou você escolhe esses carros, decida. Mas tem certeza? Eu posso escolher mesmo? Pode escolher. E muitos ainda ficam nessa decepção de querer realmente as coisas que podem agradar a vida terrena, agradar a vida da carne, agradar os bens, e ainda não entenderam qual é o privilégio de estar com Jesus e buscar as coisas dos céus. Ainda não conseguiram entender perante a palavra de Deus que Deus vai nos dar muito mais do que nós sonhamos, vai nos dar grandes presentes em nossas vidas, e a pessoa não entendeu, porque ainda o grande olhar das pessoas está nesse mundo do que pode ter. As escolhas que nós temos que fazer, nós precisamos ser mais determinantes, precisamos entender a palavra de Deus para buscar aquilo que é certo. Querido, ninguém falou que depois que você aceitou Jesus, que a sua vida ia ter paz do mundo. Porque, como eu falo, muitos estão procurando uma paz terrena, mas a paz de Cristo é só quando você vive com Ele, é só quando você está com Ele, é aquela onde cairá sem a sua direita e a sua esquerda, e você não será atingido. Aonde aquela realmente situação de você estar em desespero, o Senhor fala assim: calma-te, que eu vou resolver esse problema. Tenha certeza de que quando você está em Cristo, existe uma grande porção, a terça parte dos anjos estão ao nosso favor. O reino do céu está ao nosso favor. Nós não precisamos de nenhum anjo caído, não. Não precisamos se envolver nas coisas
Hoje eu escutei assim, eu fui com a minha esposa fazer umas compras depois de nós apertarmos o botão, né? Tivemos que apertar 3 botões, né? Mas eu quero. Depois nós fomos lá fazer umas compras e encontramos uma pessoa. Aí a pastora, graças a Deus, sempre é desse jeito e sempre será, por isso que eu a amo muito. A pessoa falou assim, a pessoa é espírita do Candomblé, e ela começou a falar de Jesus. Falou, não, a única coisa que falta para você é ter Jesus. Aí falou, mas eu tenho Jesus. Cheio de si. Mas eu tenho, estou juntinho com Jesus, assim, ó. Eu peguei o carrinho, dei minha volta e fui embora. Se ela está com Jesus, eu estou perdido, então, né? Às vezes a ignorância é a falta de conhecimento que as pessoas têm de quem é a verdade na vida. E elas escolhem, às vezes, algumas coisas por decepção. Escolhem, às vezes, um caminho por decepção na vida, por não se entregar na mão de Deus, por não ter realmente alegrias com o Senhor. As pessoas escolhem caminhos aonde não tem Deus, aonde não tem a verdade, aonde não tem a conclusão do reino, e continua sofrendo. E a pessoa não entende porque está sofrendo, continua a andar nos caminhos da sua escolha e não se converte ao certo. As pessoas não querem entender quem é Cristo, porque Cristo não se pode, se não tiver intimidade, não consegue falar com Ele. Porque Ele é diferente. Sabe por quê? A maioria do povo, em algumas, e continua sendo uma multidão de pessoas que vão em centro e vão em mesa branca buscar isso. Sabe por quê? Porque alguém fala através de um corpo com eles. Uma voz chega lá e fala do seu passado, fala das coisas que aconteceram, das coisas que viveu, e as pessoas querem escutar isso. 2 meses atrás você teve uma gripe, né? Você teve que tomar 3 comprimidos por dia, né? Uns dias atrás você passou a faca no dedo, você quase cortou a pontinha no teu dedo, cortando a carne lá. Você viu? Eu estava lá para te ajudar. Estava mesmo, cortado, cortou um pouquinho. O Espírito do Senhor falou, não usa para lá que não vai cortar o dedo inteiro, não. E as pessoas acreditam naquilo, mas para ter intimidade com o Senhor, precisa ouvir, precisa ser capacitado a ouvir Ele, precisa buscar, se arrepender, poder estar com o Senhor todo o tempo, poder viver o Evangelho. E muitas pessoas não querem viver o Evangelho, porque o Evangelho mostra a verdade, e o mundo está contaminado a mentira, e nós estamos vendo muito mais mentira do que as verdades. Nós estamos contaminando a nossa vida, a nossa família com a mentira, porque nós estamos com o sofisma, estamos acreditando que a mentira é a verdade. Aí a palavra de Deus fala, as nossas escolhas vão dizer quem somos nós, as nossas escolhas vão dizer quem somos nós perante o reino de Deus. Se você continua pecando, querido, você não entendeu o que é o reino. Você não entendeu quem é Jesus Cristo na sua vida. Você continua aprisionado. Você continua cego, não consegue escutar. Mas quando você começa a determinar a escolha certa da sua vida, você começa a ser limpo. Você começa a ter um caminho que vai realmente pode trazer um transtorno na sua vida, mas o que te espera além do muro é muito maior do que você viveu. E as pessoas não estão entendendo isso. As pessoas acham que é um desespero. Muitas pessoas entram em igrejas, saem em igrejas, voltam e ficam nessa
Mas quando se apruma, quando decide estar com Cristo, a estar na verdade do Senhor, ela começa a trazer alegrias em nossa vida. Aí as nossas escolhas estão nas mãos de Deus. Ele começa a abençoar a nossa vida, Ele começa a trazer prosperidade, Ele tira a enfermidade, Ele nos livra do cativeiro. Aqui os seus inimigos não vão te enxergar, eles vão ser surpreendidos pela poeira do Senhor, e vai simplesmente tirar de nossas visões todo o mal, e você só vai enxergar o bem, porque a palavra de Deus diz que nós precisamos ser como crianças, inocentes, para subir aos céus. O nosso coração está contaminado com o mundo, não estamos acreditando na palavra, nós não estamos acreditando que Deus pode mudar a nossa vida, porque ainda estamos indecisos na escolha de Cristo. E como eu sempre falo no culto, há muitas pessoas que são convencidas de Jesus Cristo, mas não são convertidas a Cristo. Se convencem que é o caminho, é Jesus, estão convencidas disso, mas não se converteram a Cristo, a mudar, a transformar-se, a poder mudar o seu jeito, a poder entender de outra maneira, a poder ter amor na vida, a poder ter alegria todos os dias, a viver na paz, a não julgar e não entrar em contendas, e não murmurar, e não ser avarento, e não ter simplesmente timidez, porque pelo Senhor nós podemos tudo. O que no Senhor nós não podemos? O que o Senhor nos limita? Quando nós escolhemos Jesus Cristo, não importa o que você for fazer, se for ligado, diz a palavra de Deus, se ligares a terra ao céu, o céu se ligará a nós, e aí tudo que nós pedimos vai acontecer. Mas qual está sendo a nossa escolha hoje? Ainda conviver com o pecado dentro de nós, a estarmos junto com o pecado todo o tempo, ou viver a Cristo, escutar a voz do Senhor e falar, é com Ele que eu vou, Ele é o meu Senhor, Ele não se importa se a família vai ou não vai, vá você, porque se for a verdade que você estiver vivendo, a atitude que você estiver vivendo, todos aqueles que estão atrás, virão atrás de você, porque foi simplesmente que Paulo falou ao carcereiro, quando simplesmente destruiu a prisão com o terremoto. O carcereiro chegou, e como que eu faço para ter esse Jesus? Creia que você e a sua família serão salvos. Mas nós dependemos de escolhas. Nós dependemos de escolher a verdade, de escolher o certo, de ser contaminado pelo certo. Nós precisamos se esvaziar. Entendam, por favor, nós precisamos se esvaziar. Nós estamos se contaminando com mentiras em nossas vidas, aparentes falando mentira em nossos ouvidos. Há pessoas queridas, às vezes que você confia tanto, essas pessoas estão nos traindo, falando mentiras para nós. E aí você escuta a voz da pessoa e depois escuta, sabe dessa traição, aí você fica todo arrependido. Tem ouvidos para o Senhor, tem ouvidos para Deus. Deus, fala comigo, Deus, mostra para mim o que eu devo fazer nessa situação, querido. Nós orando, nós diminuímos a nossa ansiedade, começamos a ter mais certeza das coisas, diminuímos a nossa incredulidade, ficamos mais sadios, começamos a ter mais paz, começamos a ter mais harmonia. O mundo está trazendo mentira, o mundo está trazendo decepção, para poder aterrorizar-nos, para poder mostrar a nós que nós estamos cada vez mais reféns do mundo. Querido, e olha, está muito perto de começarem a marcar a nós. Está muito perto.
Pertinho, pertinho, pertinho. Muito perto mesmo. Se vocês não estão vendo notícias por aí, comecem a procurar a notícia. Está muito perto de nós termos simplesmente o chip em nossas mãos, ou nossa testa. E quando chegar essa hora e for realmente determinante na sua vida, a mesma coisa tem que ter, mesmo que você não queira. Você queria votar hoje? Você tinha um candidato com certeza que iria mudar o país hoje? Eu acredito que, para não ser muito otimista, 50% da população tem a certeza de que nos dois não vai mudar. Ou muito mais que isso. Mas você foi obrigado a votar. Porque se você não votar, você tem sanções, penalidades perante a lei. Não é isso? O que vai acontecer vai ser isso. Porque Satanás está no meio da política, traçando leis, traçando objetivos para poder nos derrotar. Ele está lá no meio para dizer assim: todos vão ter que ser realmente marcados. E quando essa lei vier para nós, e quando essa lei vier em nossas vidas, qual vai ser a nossa escolha? Pode marcar aqui que eu vou enfiar nas duas mãos. Tem bolsa chique, né? Porque hoje tem bolsa para tudo, né? Não tem nem plástico, é só bolsa, né? Então vai ter, na verdade, que a pessoa ir, é obrigação. É obrigação você pôr um chip ou na testa ou na mão. E daí? É a mesma coisa de tomar uma injeção. A injeção contra gripe, sei lá, vai ser obrigado a não tomar. E vai ser tão fácil. Vai enfiar uma injeçãozinha, acabou. Você não vai sentir nada. Mas não aconteceu nada. Não vai acontecer nada. Você pensa que vai acontecer alguma coisa de imediato? Que você vai ver Satanás, enfiou aquele negócio, você vai ver Satanás, vai ver inferno, vai ver isso, vai ver aquilo. Não vai ver nada, querido. Vai ser coisa normal. Eu não sei quando aí, não sei se o Felipe sabe dessa situação aí, que já é lei, mas não sei quando vai acontecer, que todos os carros vão ser chipados. Já tem para sair. Já é lei e está acontecendo. Quando você for simplesmente para fazer no Detran o documento do carro, vai ter que pôr um chip no carro para todo mundo saber onde você está. É lei. Se você não colocar, você não anda de carro. E daí? Cachorro já tem, pastor. E aí? Aí nós estamos vendo que as coisas estão acontecendo, mas nós não estamos determinando a escolha nossa. É muito fácil. Isso não vai acontecer. Não vai? Aguarde. Aguarde. Se você não teve a sua escolha ainda determinante perante a palavra de Deus e escutar o Senhor e falar, faça. Porque é isso que vai acontecer, querido. Porque o inferno vai vir para perseguir-nos. Vai vir para perseguir, vai vir multa em cima da sua vida, porque você não colocou o chip, vai vir polícia federal na tua casa, você vai ser envergonhado, porque você não colocou o chip, vai vir SAMU, vai vir hospital, para com todos os médicos, não, você vai ter que colocar. Pensa que não. As pessoas ainda acham que isso não vai acontecer. Mas isso está muito longe, viu? Está bem longe como você simplesmente está olhando para o céu e não está vendo aí o reino. Porque quando você começar a olhar para cima e começar a ver o reino está chegando. O reino está chegando. O Senhor está aí na porta, batendo para falar assim: eu estou esperando você tomar a sua decisão. Eu estou à porta e bato, que eu quero entrar aí aonde você está. Porque você é o templo do Espírito Santo. Porque Saulo, tomou a decisão de ser o templo do Espírito Santo. E as nossas escolhas estão sendo quais hoje? Para os jovens, querido,
Entende? Para os jovens vai ser mais difícil ainda. Para a nova geração, dos meus netos, dos netos de todo mundo aí, vai ser mais difícil ainda. Se tiver essa geração. Então nós precisamos se adequar ao que o Senhor pede para nos adequarmos. Se nós não estivermos preparados para receber Cristo em nossas vidas, nós simplesmente não vamos. E será preparado para sofrer no inferno? Porque se você não está preparado para subir em Cristo, você está preparado para ir para o inferno. É só tem dois caminhos. É as escolhas que nós vamos fazer. Paulo poderia simplesmente ter escolhido. Jesus falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Jesus fala hoje, depois da ressurreição dele: por que você me nega? Por que hoje você me nega? Você gosta do inferno? Se você está me negando, você gosta do inferno. O inferno é onde nós estamos, passando os problemas, passando as dificuldades, passando tudo. Porque quando nós estamos em Cristo, você passa a mesma dificuldade. Lá em Eclesiastes 9:2 diz que todos nós, todos, estamos submetidos sobre a mesma circunstância. Todos. Mas aqueles que decidem em Cristo têm o amparo do Todo-Poderoso, têm o amparo do Senhor, têm o amparo daquele que pode realmente ser o nosso refúgio, aquele que traz a liberdade de podermos ser mais do que vencedores. Agora, qual é a determinação de nossas vidas? Buscamos o quê? Quais as escolhas? É nisso que nós precisamos meditar mais, porque às vezes a nossa escolha está sendo tão falsa que estamos encaminhando outras pessoas para a mesma falsidade. E a falsidade, ela se multiplica de uma rapidez. A verdade é muito difícil de se acreditar nela, porque diante do mundo que se apresenta para nós, a mentira é unânime em todo lugar. Querido, olha os jornais, olha a televisão, olha a internet, veja o que está acontecendo. Aquilo que o Senhor colocou como prioridade da vida dele em casamento, casamentos estão se desfazendo. Os jovens estão se matando. As pessoas estão longe de escolhas verdadeiras. Escolheram os jovens aí, que Deus me perdoe por tantas escolhas que estão tomando, e tomam drogas e vão fazendo coisas absurdas, roubando pai, roubando mãe, a família sendo despedaçada. Veja só, um pouquinho de pó destrói uma família toda. E às vezes nós não damos crédito na palavra. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Só que precisamos ser justos. Precisamos ter justiça na nossa vida. Precisamos ser acariciados pelo poder divino. E é Ele que vai nos ressaltar e nos trazer grandes alegrias, para que nós possamos ter a escolha certa em nossa vida. Você crê nisso? Fique de pé, dê uma salva de palmas ao Senhor aí, querido.